O Trilhas da Democracia de hoje discute o papel exercido por Silvio Berlusconi na política italiana, particularmente na política de direita na Itália. Os nossos convidados são Luca Bussotti, sociólogo italiano, professor da Universidade Técnica de Moçambique, ex-professor visitante no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Luca, mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, muito obrigado. E Fernando Barbosa, doutor em Teoria e História dos Direitos Humanos na Universidade de Firenze, na Itália, e atual coordenador do programa ProPaz, desenvolvido em Moçambique, com financiamento da Comissão Europeia. Fernando, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Marco. E acompanhando e me auxiliando na entrevista, nesse diálogo com Fernando e Luca, estudante do 8º período do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Adriane Pinto. Muito obrigado, Adriane, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós temos em comum, eu, Fernando e Luca, o fato de conhecermos alguns muito mais, alguns menos, um pouco, a realidade de 3 países, né? Brasil, Itália e Moçambique. Né? Nós 3 também vivemos. Nesse momento, Fernando se encontra em Maputo, Moçambique. Eu e Luca nos encontramos aqui em Recife. Vocês perceberão no decorrer da entrevista que, em alguns momentos, pipocam os fogos de artifício, porque já é praticamente São João aqui no Nordeste. Então, temos isso em comum, mas o assunto hoje é sobre um personagem político do mundo empresarial, do mundo futebolístico, né, do mundo empresarial midiático, que marcou história não apenas na Itália, mas também na Europa, de maneira geral, com reflexos sobre outros países. Falo aqui de Silvio Berlusconi, recentemente falecido. E a primeira pergunta que eu faria, né, e pediria para Luca iniciar a resposta e depois Fernando complementar, a minha primeira pergunta é sobre as razões que fazem compreender a emergência de Silvio Berlusconi no cenário político italiano na primeira metade dos anos 90, como sendo a grande liderança de direita, né, e que derrota o candidato da esquerda, não mais do Partido Comunista Italiano, mas do Partido Democrático de Esquerda, né, Achille Ocheto, né, naquela eleição que levou ao primeiro governo Berlusconi. Mas eu pediria a Luca que nos auxiliasse a compreender o porquê da emergência política de Berlusconi naquele contexto. Por favor, Luca. Obrigado. Bom, digamos assim que na Itália o antigo sistema dos partidos políticos, dos principais partidos políticos, ou seja, a democracia cristã e o Partido Comunista, acabava de terminar. Ou seja, depois da queda do Muro de Berlim e a investigação conhecida como Mãos Limpas, todos os partidos tradicionais, a partir da democracia cristã e do Partido Socialista, digamos que foram varridos completamente. E esses partidos acabaram de existir. Agora, para o Partido Comunista foi um pouco diferente, porque praticamente que não foi tocado pelo escândalo das Mãos Limpas, não é? Mas mesmo assim houve uma transformação do Partido Comunista em Partido Democrático de Esquerda e depois uma pequena parte, relativamente pequena, dos antigos comunistas, digamos que fundaram o Partido da Refundação Comunista. Portanto, nós temos um cenário político completamente diferente e, sobretudo, uma direita completamente assente, um centro-direita completamente assente, que no início dos anos 90
já não existe. E a confirmação disso foi de que, em 1993, nas eleições locais, municipais, todos os grandes municípios são ganhos pelo centro-esquerda. Roma, Veneza, Milão, todos. E, portanto, era muito fácil prever que o centro-esquerda pudesse ganhar as eleições gerais de 1994. Foi ali que Berlusconi intervém diretamente no cenário político. E, em pouquíssimos meses, ele funda este novo movimento, partido, Forza Italia, com que consegue derrotar o centro-esquerda, liderado por Achille Occhetto. Portanto, digamos, essas são as razões políticas e históricas. Agora, as razões que fazem com que Berlusconi se meta diretamente na vida política são provavelmente razões de proteção dos seus próprios interesses empresariais. Por quê? Porque Berlusconi tinha a proteção principalmente de Bettino Craxi, que era o secretário do Partido Socialista Italiano. E, portanto, ele, como empresário, se sentia muito bem protegido. Eu quero recordar, por exemplo, aqui em 1990, o Parlamento italiano aprova uma lei, a Lei Mammì, ou Lei Polaroid, que era uma lei que, de fato, não é que regulamentava, mas fotografava simplesmente a situação em vigor naquela altura ao nível de concessões televisivas, porque Berlusconi se tinha introduzido num vazio legislativo, abrindo, pela primeira vez no cenário italiano, televisões à escala nacional. Portanto, sem nenhuma autorização. Mas nenhuma autorização porque não havia lei. E esse é só um exemplo de como Berlusconi, o empresário Berlusconi, foi protegido durante muito tempo pelos partidos da dita Primeira República. Agora, quando esta Primeira República termina, a única possibilidade que ele vê para proteger os seus interesses é entrar diretamente na política. E ele, com as televisões, com uma imagem de homem novo, que na realidade não era novo, mas ele conseguiu deixar passar essa imagem com uma... exatamente. Depois com uma palavra de ordem do anticomunismo, quando o comunismo já tinha acabado há muito tempo, porque mesmo o último Berlinguer não podia ser considerado como um comunista stalinista. O Marco conhece muito bem essa história. Bom, portanto, com essas ferramentas todas, ele consegue derrotar o centro-esquerda, fazendo uma aliança que muita gente, mesmo a direita, achava impossível. Ou seja, a aliança entre o partido pós-fascista de Gianfranco Fini, que ainda era o movimento social, ainda não era a Aliança Nacional, e o partido, portanto, muito centralista, e o partido federalista ou até separatista da direita de Umberto Bossi. Portanto, ele consegue fazer esta ligação e, através disso, ele ganha as eleições de 1994. Portanto, eu acho que são essas razões históricas, políticas, mas também pessoais. E também a Itália precisava, o eleitorado italiano é um eleitorado moderado e, portanto, estava à espera de uma figura que conseguisse juntar os moderados e até não muito moderados da direita, não é? Na Itália. Portanto, eu acho que é por aí. Fernando, gostaria que tu complementasse a resposta de Luca, acrescentando novos outros elementos, mas te pediria para enfatizar o fato, né, se possível, dessa, como se diz na Itália, né, de descida em campo, né, entrada em campo de alguém que se vendia como
alguém fora da política, né? Mas quando, na verdade, Luca acabou de dizer, nasceu e construiu toda a sua riqueza e todo o seu poder econômico à sombra do bloco de poder que havia se instalado na Itália. Isso é explicado, em parte, pelo impacto causado pela Operação Mãos Limpas? Por favor, Fernando. Obrigado, Marcos. Desse ponto de vista, eu acho que eu teria muito pouco a acrescentar, digamos assim, esse cenário que Luca descreveu. Mas, se calhar, tem alguns aspectos que Luca sublinhou, que é verdade que, naquele momento, digamos assim, o pêndulo, mesmo depois do escândalo da Operação Mãos Limpas, que envolveu diretamente o partido no poder na altura, Craxi foi presidente do Conselho de Ministros até 1987. E, como dizia Luca, o Partido Comunista, na altura, foi tocado muito tangencialmente por aquele escândalo político. Mas tem outro aspecto que eu penso assim, eu acho que era Ítalo Calvino que dizia, não me lembro se era ele que dizia, que na Itália fomos dormir que éramos todos fascistas e acordamos que éramos todos antifascistas. É verdade que naquele momento histórico, seguramente o pêndulo, digamos assim, não privilegiava a direita moderada ou fascista, muito embora isso se possa mesmo discutir. Não sei, Lucas seguramente tem mais elementos do que eu para falar sobre uma direita liberal na Itália. Vamos falar, sim, olha, eu acho que você tocou um ponto fundamental, porque a grande promessa de Berlusconi foi mesmo a revolução liberal, que nunca foi feita. Exatamente. Então, o que tu tinhas era os resquícios do movimento social italiano, e tem outro aspecto que, para mim, também, se calhar é muito importante entender, que a estrutura do Estado italiano, mesmo depois da queda do fascismo, ela ainda era muito fascista. O golpe de Estado que foi tentado nos anos 70 foi tentado dentro do aparato do Estado. A estratégia Foram duas tentativas. Exato, duas tentativas. Percebe? Então, tu tens isso, tu tem um aparato... não houve, efetivamente, uma desfascistização do aparato estatal italiano. Com relação a Berlusconi, então, esse quadro que Luca descreveu, para mim, enfim, dá conta de explicar, em linhas gerais, o aparecimento de Silvio Berlusconi na cena política, e, obviamente, em política não existe vazio de poder. Não existe. Berlusconi ocupou aquele espaço. E tinha um grande cientista político, que eu gostava muito dele, que era Giampaolo Calchinovati. Eu tive uma conversa com Giampaolo Calchinovati, acho que em 2012, 2013. Ele já morreu há alguns anos. E, na altura, falávamos sobre o fenômeno de Renzi, de Matteo Renzi. E ele me dizia o seguinte, olha, quando a Primeira República na Itália cai, que Berlusconi assume para, digamos assim, o que sobrou do centrão, que é a democracia cristã, do centrão, enfim, atualizou aquele discurso da direita social italiana, ele incorporou alguns elementos que foi, digamos assim, obviamente, vou dizer em palavras muito pobres, mas eu penso que o sentido era esse, incorporou, digamos assim, uma nova componente no sistema mafioso que já tinha no Estado italiano. E Matteo Renzi, dizia ele na altura, falamos de Matteo Renzi, ele disse o Matteo Renzi fez o contrário, ele, digamos assim, reimplantou um velho sistema mafioso democristão. E no caso de Berlusconi tem uma coisa interessante, que Berlusconi, obviamente, ele era um personagem, enfim, a gente não pode lembrar, acho que foi no primeiro governo dele, aquele episódio, aquele acidente diplomático com a primeira-ministra da Finlândia, foi uma coisa ridícula, mas aquele personagem, uma coisa que ele nunca procurou esconder, no Brasil, Luca, não sei se tu sabes, que a gente tinha um político chamado Antônio Carlos Magalhães, que era um velho coronel baiano, que teve um grande poder, assim, foi alguém que nasceu e cresceu na ditadura militar, e mesmo depois da ditadura perdeu o poder porque morreu. E o Antônio Carlos Magalhães tinha uma história que era um bordão, não sei se Marco lembra, que ele rouba, mas faz. E ele
nunca fez questão digamos assim, combater esse bordão. A mesma coisa Berlusconi. Berlusconi dizia, eu entrei na política para não ser preso. Porque tinha uma perseguição contra mim na altura. Eu entrei na política para não ser preso. Obviamente, isso escondeu, do meu ponto de vista, uma parte extremamente importante que Luca acenou aí, que foi o aumento exponencial do patrimônio do Berlusconi. A Itália ainda hoje, se a memória não me trai, ainda hoje paga uma multa por conta dos direitos de televisão que Berlusconi, de maneira irregular, como é que se diz? Assambarcou para ele. E como dizia o Luca, uma coisa interessante, que ele, na altura, e é verdade que poucos acreditavam nisso, que ele conseguisse aliar no mesmo palanque a direita social italiana, o MSI, e o partido, a Liga Norte de Umberto Bossi, que era um partido extremamente federalista, na altura. E ele conseguiu. Na verdade, é o seguinte, com relação à direita social italiana, e obviamente Luca me corrija se eu estiver enganado, quando Berlusconi forma Popolo d'Italia, boa parte da direita dos velhos MSI criticaram Gianfranco Fini, dizendo que Gianfranco Fini vendeu o partido. Ali foi a custa de dinheiro. Berlusconi efetivamente comprou os interesses, seja do meu ponto de vista, obviamente, os interesses, seja de uma ala federalista. E tem uma coisa interessante, e com relação a isso, desse pêndulo da Itália, que tinha um episódio aí de um grande comediante italiano que morreu há vários anos, Massimo Troisi, em um programa de televisão, onde ele fazia uma brincadeira com Umberto Bossi, que dizia que Umberto Bossi era, enfim, foi filiado ao Partido Comunista. E, obviamente, a gente pode, se calhar, vai explorar isso mais tarde, é o fato de que esse quadro que Luca descreveu, no início e meados dos anos 90, onde o pêndulo balançava em relação à esquerda, está acontecendo ao contrário nos últimos anos. Mesmo bastiões históricos da esquerda na Itália foram para as mãos, caíram nas mãos da direita. E se calhar um elemento novo que pode, digamos assim, contribuir no nosso debate é a instabilidade política nos últimos anos, que tem caracterizado a Itália, acho que nos últimos 10 anos. Por exemplo, acho que a gente teve pelo menos 3 governos técnicos na Itália, governos que foram criados pelo presidente da República. Fernando, a gente vai chegar lá, mas eu queria retornar àquele momento de gênese, né, do poder, da descida em campo, da saída em campo, né, a entrada em campo político do Berlusconi, a uma questão que permanece até os dias de hoje, cada vez com maior força, né? Que é a questão migratória e a crítica feroz feita por essa direita que sai vitoriosa nas eleições em 1994, especialmente por parte de um dos 3 grandes partidos que formaram essa coalizão, que foi a Liga Norte. Mas a Adriane tem uma pergunta específica sobre essa questão. Não é, Adriane? Por favor. Isso. Aproveitando novamente para reiterar a oportunidade, né, muito interessante. E justamente, né, considerando esse momento de, por exemplo, o que chegou, né, a coalizão lá durante as eleições lá em 2018, mas como o professor comentou, trazendo anteriormente como toda essa trajetória se deu, eu gostaria que vocês pudessem falar sobre como esses partidos eles se utilizaram desse discurso antimigratório e como isso está relacionado, por exemplo, à popularidade da coalizão, né, dos partidos, para não dizer, para dizer, no caso, neofascistas, né, de extrema-direita, que foram os partidos Força Itália com Liga do Norte e Irmãos da Itália. Então, eu gostaria que vocês falassem, né, sobre como chegou até lá, mas principalmente como esses partidos eles se utilizaram do discurso anti-migratório.
Então, a pergunta da Adriane fala já desse momento mais próximo, né, de nós, né? Só para mostrar a longevidade desse fenômeno da crítica, do questionamento, do ataque aos imigrantes na Itália. Então, Luca, por favor, qual é o papel desse discurso antimigratório na ascensão, né, e na própria manutenção da coesão das direitas italianas? Agora, um elemento que Berlusconi conseguiu, inclusivamente com o dinheiro, ou seja, ele comprou juízes, parlamentares, aliados, etc., mas ele conseguiu, foi a solidez da direita. Uma solidez que teve 3 momentos. Eu depois vou responder sobre a questão migratória. O primeiro momento em que ele era o centro, mesmo em termos de votos. E este momento durou até aproximadamente 2013. Porque mesmo nas eleições de 2013, eu acho que o papel mais importante, para mim, infelizmente, de Berlusconi, não foi quando ganhou, mas foi quando não perdeu, ou seja, em 2013. Porque em 2013, o centro-esquerda devia ganhar sem problemas, mas o Berlusconi teve votos inesperados e o centro-esquerda não conseguiu formar um governo. Pronto. Que foi a eleição contra o secretário-geral do Partido Democrático, Pierluigi Bersani. Exato. Depois tem um segundo momento em que é a Liga do Norte que vai à frente e lidera, em termos de votos, o centro-direita e forma o primeiro governo Conte, não é? Na legislatura passada. E hoje temos Giorgia Meloni, okay? Que ela verdadeiramente digamos, a expoente principal do pós o neofascismo. Agora, não podemos dizer que Berlusconi tenha uma cultura, quer dizer, que ele tinha uma cultura fascista ou pós-fascista. Isso seria dizer uma mentira. E mesmo em termos de políticas migratórias, Berlusconi não estava minimamente interessado. Ele não estava. As leis que foram feitas, a primeira lei que foi feita pelo centro-direita foi a Bossi-Fini. Ou seja, uma lei proposta e aprovada através da iniciativa dos 2 líderes dos partidos, digamos, de extrema-direita. Portanto, Berlusconi, digamos assim, deixou fazer, mas não era um assunto do interesse dele. O assunto de interesse dele eram os negócios dele. Esse era o verdadeiro foco da política. Isso não expressa exatamente e até faz entender o porquê da construção desse bloco tão sólido à direita, como se houvesse uma repartição de tarefas, né? A tarefa da Liga Norte e da Aliança Nacional era exatamente focar no discurso antimigratório, etc., enquanto os negócios ficavam com Berlusconi. Ficavam com ele, mas eu vi outro dia uma entrevista com Casini. Casini foi primeiro aliado do Berlusconi e depois, agora está no centro-esquerda há muito tempo, né? Casini, para quem não conhece a política italiana, formou um pequeno partido de inspiração católica que primeiro foi aliado do Berlusconi e agora está com o centro-esquerda. E Casini disse o seguinte: quando o Berlusconi me chamou e me perspectivou esta aliança com a Liga do Norte e os pós-fascistas, digamos, de Aliança Nacional, eu disse, isso aí é impossível. E Berlusconi disse, não, porque a Liga do Norte vai conseguir votos no Norte. Os pós-fascistas vão conseguir votos no Sul. No Sul. E eu, com as minhas televisões, consigo votos em todo o país. Portanto, ele tinha muito claro qual devia ser a tática e quais as tarefas que cada partido da coalizão devia ter. E, nesse sentido, ele foi um visionário, porque até hoje esse esquema funciona.
Sim. Fernando, você pesquisou durante muito tempo, estudou durante muito tempo num centro que era um centro de estudos sobre questão prisional, né? Sim, sim. De E migração, migração, cárcere e tal. etc. Exatamente. Então, você acompanhou de perto um determinado momento da história italiana, né, em que se mantém até hoje, né, mas em que essa associação entre criminalidade e imigração era muito forte na Itália, né? Exatamente. E a direita explorou isso muito, né? Por favor, Fernando. Exato. É preciso primeiro, eu penso, e obviamente Luca me corrija se eu estiver enganado. Eu acho que a gente precisa entender que esse substrato, quer dizer, o terreno onde floresceu o discurso da Liga Norte, ele era fértil. Era fértil esse terreno. A gente não pode esquecer, só para dar uma ideia a vocês, em cidades no norte da Itália, como Padova, em Padova, nos anos 60 e 70, tinham cartazes nas casas, na época da expansão da Fiat, expansão nas casas, Torino, não alugam-se casas a terroni. Terroni são os do sul da Itália. Digamos, esse sentimento, digamos assim, essa resistência ao outro, ela floresceu num terreno que, digamos assim, já havia sido cultivado antes internamente. Tem um livro interessante que eu acho, Marco e Adriano, que pode nos ajudar a esclarecer como é e por quê e quais mecanismos a direita utilizou nos últimos anos nesse discurso antimigratório, que é um livro, acho que de 2017, de Alessandro Dal Lago, que era um sociólogo que morreu recentemente, que é Populismo Digital. É isso? É crise... como é o título do livro? A crise, a rede e a nova direita. Onde, obviamente, ele analisa fenômenos mais recentes, sobretudo Matteo Salvini, Giorgia Meloni e mesmo o movimento 5 Estrelas, que a gente, se calhar, mais tarde fala sobre isso. Foi precisamente essas promessas que foram feitas numa determinada altura, que seguramente não haveriam de ser cumpridas. Esse discurso antimigratório, ele ocupava exatamente esse espaço ali, da individuação do inimigo externo, e muitas vezes interno, que era o migrante. Segundo Alessandro Dal Lago, foi exatamente esse o papel desse discurso e mesmo das políticas antimigratórias na Itália. E depois também tem outro aspecto, caros amigos, que eu acho que é muito interessante a gente analisar, que é o seguinte: a Itália, do ponto de vista social, do ponto de vista das políticas sociais, por muito tempo foi um país que trabalhou com a subsidiariedade, ou seja, dito em palavras muito pobres, tu tens uma pessoa doente em casa, precisa de cuidado. O que é que o Estado faz? O Estado te dá subsídios para que você mesmo cuide do seu parente em casa. Quem é que cuida disso? A mulher. Quando isso entra em crise, o que é que o Estado italiano oferece? A tua família italiana, uma lei, o imigrante irregular, que tu pode explorar de maneira... Não por acaso tem determinadas, digamos assim, a mão de obra migrante ocupa exatamente aqueles espaços onde mediamente o italiano não fazia. O que é que tu ofereces à família italiana? O imigrante irregular que pode ser explorado. O que é que tu ofereces ao imigrante irregular? Uma lei muito dura, anti-imigração, tanto é que a gente não pode esquecer que a Itália, a uma determinada altura, foi condenada pela Corte Europeia de Justiça de Direitos Humanos pelo pacote de segurança de 2010 de Berlusconi, do último governo Berlusconi. Foi condenada exatamente por conta disso. Então, o que é que a gente oferece? A gente oferece uma lei dura, mas que efetivamente não funciona. Então, para mim, esse discurso e essa política antimigratória, ela tem vários aspectos. Um deles é esse, de servir de bode expiatório, as promessas que nunca foram cumpridas. E, por outro lado, também, digamos assim, num momento de crise econômica, onde o Estado social já não funcionava, oferecer mão de obra barata enfim, poderia ser explorada da maneira mais terrível que vocês podem imaginar. Então, eu penso que tem, entre tantos outros aspectos, esse aspecto também. E tem uma coisa interessante, tem um jornalista italiano, Gard Lerner,
que é interessante notar que Gard Lerner é um jornalista que muito tempo foi apátrida, desculpa, apátrida é italiano, foi apátrida, Gard Lerner. Gard Lerner, quando fala dessa nova direita fascista, Salvini, ele tem uma expressão que é muito interessante, diz que essa gente não fala a cabeça das pessoas, fala ao estômago, assim. É precisamente por isso. E, nessa perspectiva, a minha questão é... Houve um problema na internet de Fernando. Enquanto ele não retorna, Luca, eu lembraria que isso daria um outro programa, né, um programa sobre a discussão migratória, né, e a utilização pela extrema-direita desse discurso crítico. Eu tinha caído? Era eu ou vocês? Fui eu, né? Caiu, Fernando. Aí eu dizia, para fazer a passagem aqui para uma outra pergunta a Luca, que isso daria um outro programa, uma discussão sobre o problema da migração e a utilização pela extrema-direita disso, né? Mas lembrar que a Itália, entre 1880 e 1915, teve 13 milhões de concidadãos que migraram para outras partes do mundo. Mas, Luca... Recentemente, depois da Segunda Guerra, de Itália destruída pela guerra, o que foi que disse o primeiro-ministro italiano? Italianos emigrem. Um segundo fluxo migratório. Luca, ainda numa tentativa de buscar as razões, né, dessa ascensão do Berlusconi na vida política italiana, há um outro político que é uma espécie de se encontra nas antípodas de Berlusconi, e eu falo aqui tanto na forma de pensar, na forma de falar, são dois tipos humanos bastante distintos, né? Eu falo aqui daquele que derrotou em duas ocasiões Berlusconi, né? Que é Romano Prodi, né? Um economista de tradição católica, né? E que foi a liderança de duas coalizões que se apresentaram às eleições no ano de 1996 e depois no ano de 2006. O que explica que o centro-esquerda italiano tenha tido que apelar para uma figura como Romano Prodi para conseguir neutralizar eleitoralmente Silvio Berlusconi? Bom, eu acho que a resposta é a posteriori, ou seja, quando o Prodi saiu da cena política, nós vimos o que a esquerda italiana foi capaz de fazer, absolutamente nada. Ou seja, as lutas dentro do centro-esquerda italiana, a partir das últimas eleições de agora, né, de setembro de 2022, são tão intensas que o centro-esquerda é absolutamente incapaz de se juntar, de fazer um programa mínimo para apresentar aos eleitores, e, portanto, a figura de Prodi tinha duas grandes vantagens, do meu ponto de vista. A primeira era que ele não tinha um partido, e o Prodi nunca teve um partido. Portanto, ele estava, digamos assim, um pouco fora dessas lutas. E a segunda é que Prodi, como o Marco dizia, era, digamos, um político, mas com uma característica muito técnica, e era um grande intelectual, porque ele era porque ainda vive. Ainda é vivo. Faleceu há poucos dias já a esposa dele. Né? E, portanto, ele é um grande intelectual, um economista, é uma pessoa, digamos, que dá muita, como posso dizer, tranquilidade aos eleitores. Portanto, é verdade, uma figura completamente diferente do Berlusconi, que conseguiu fazer com que os eleitores de centro-esquerda, que hoje em dia já não vão votar, ou alguns deles votam para o centro-direita, nessas duas circunstâncias, foram mesmo votar, dando a vitória, embora de poucos votos, mas dando a vitória ao centro-esquerda.
Portanto, é isso. Eu acho que mesmo a demonstração digamos, da importância de Prodi se viu depois que o Prodi saiu da cena política. Eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta a Luca, assim, acrescentar outros elementos? Mas você não acha isso significativo? Quer dizer, digamos assim, essa primeira figura que surge bem no meio das, enfim, no intermédio do berlusconismo, que é o Romano Prodi. Depois, nos últimos anos, nós tivemos pelo menos outras duas figuras desse naipe, que foram Mário Monti e Mário Draghi. Uhum. Quer dizer, são personagens fora da cena política partidária. O Mário Draghi foi primeiro-ministro até antes da Giorgia Meloni assumir. Sim. Uhum. Exato. Como é que tu lê isso? Assim, num determinado percurso, tu dizes isso. Obviamente, nem Mário Monti, nem Mário Draghi foram eleitos, foram dois governos técnicos. É isso? Mas ainda assim, é interessante notar esse aspecto. É como se houvesse, do meu ponto de vista, crises cíclicas do sistema de poder na Itália, que tu, de qualquer forma, aliviasse essa pressão, nomeando essas figuras para além da política. Sim, bom, agora, a figura di Prodi, digamos, è uma figura che tem alguns elementos técnicos, mas Prodi é um político e tinha um programa, podemos concordar ou não, mas nós não podemos esquecer que o primeiro governo Prodi tinha como, o segundo governo Prodi tinha como programa a entrada no euro e ele conseguiu. Portanto, agora, a história de Monti... Desculpa, Luca. Não era Prodi que era chamado o professor, não? Sim, era ele. Então, era ele. Exatamente. Agora, a história de Monti e de Draghi é uma história um pouco diferente. Por quê? Porque eles são tecnocratas, no sentido pleno da palavra, e Monti entra depois do desastre do último governo Berlusconi em 2011. Agora, a partir de 2011 até 2022, nós praticamente que temos um cenário político em que ninguém ganha. Ou seja, uma vez ganha um pouco mais o centro-esquerda, outra vez um pouco mais 5 estrelas e a Liga do Norte. Mas não existe uma coalição que sozinha consegue governar, consegue ter os votos para governar. Portanto, de certo ponto de vista, digamos que o resultado das eleições é um espelho do país, porque é um país, é um pouco como o Brasil, é um país completamente dividido entre centro-esquerda e centro-direita. A grande vantagem... A última experiência de estabilidade, de formação de uma maioria de governo clara, foi aquela do governo entre 2001 e 2006, né? Que foi salvo engano, o governo mais estável, né, da história italiana. Né? Sim, mais estável, mesmo assim, mesmo naquela legislatura, o canibalismo da esquerda sobressaiu, porque depois D'Alema se meteu na cabeça que o Prodi já não funcionava e foi ele que lhe substituiu no mesmo mandato para fazer o primeiro-ministro. Quer dizer, portanto, este quadro de instabilidade resulta em quê? Resulta em governos técnicos que claramente não têm objetivos políticos de tipo estratégicos, mas são governos, e desse ponto de vista a Meloni e a direita extrema ganhou muitos votos, mas são governos que, digamos, têm um dono claro, que é a finança internacional e a finança da União Europeia. Isso aí está muito claro. Portanto, alguém que não está naquele governo, Giorgia Meloni, e dispara todos os dias contra a finança, contra a grande finança internacional que está a empobrecer a Itália, etc., é evidente que depois, nas eleições seguintes, ganha muitos votos. A Meloni passou de 4% para 30%. 30%, exatamente.
É uma coisa que nunca se viu. Nunca se viu. A gente está entrando no último terço do programa. A Adriane tem mais uma pergunta que toca particularmente na questão social, e depois eu teria uma última pergunta a fazer a vocês. Por favor, Adriane. Sim. Tem um livro de Theodor Adorno, que é Educação e Emancipação, né, num capítulo Educação após Auschwitz, no qual ele, de uma forma geral, vai tratar, né, da manutenção da consciência do que foi a bárbare. E aí ele vai se tratar de que a bárbare nunca foi embora, ela sempre persistiu, né, mas a regressão a ela era algo que estaria sempre latente. E aí, resgatando a fala de Fernando, sobre a estrutura do Estado italiano, né, de não ter saído em si o fascismo. Então, a minha dúvida é como essa perspectiva, né, dessa manutenção mesmo, dessa provável regressão ao Auschwitz, a um novo Auschwitz, né, considerando o discurso antimigratório, mas principalmente como isso se relaciona com a forma que esses partidos, né, da extrema-direita, o partido de Berlusconi, ele conseguiu se articular, né, com o adensamento, por exemplo, do desemprego, da informalidade e da pobreza na Itália. Eu acho que a pergunta de Adriane, Fernando e Luca mira exatamente essa questão que é preocupante, né? De como os partidos de extrema-direita conseguem ampliar a sua hegemonia, a sua maioria eleitoral, junto à classe trabalhora, né? Exato. Eu acho que nessa perspectiva, eu volto muito na fala de Luca, ele chama a atenção muitas vezes, não somente para os aspectos, assim, colocando a direita em primeiro plano, mas perguntando, sim, mas nesse cenário, onde é que estávamos nós da esquerda? O que é que nós fizemos? E nesse sentido, eu acho que vale aquela máxima eu acho que é de Luther King, que dizia: a mim não me incomoda tanto o barulho dos injustos, a mim me incomoda muito mais o silêncio dos justos. Porque, efetivamente, isso. Tem um filme do Nanni Moretti, quando se fala, tem uma famosa cena que ele diz: D'Alema, diz alguma coisa de esquerda, D'Alema, diz alguma coisa de esquerda, D'Alema. Também tem mesmo isso, sabe, Adriana? E nessa perspectiva, acho que tem um personagem que foi, para mim, fundamental, eu não sei qual é a visão de Luca, fundamental para jogar a pá de cal na esquerda italiana, que foi Matteo Renzi, que governador da província de Firenze, de prefeito da cidade de Firenze, depois primeiro-ministro. Para mim, de qualquer maneira, significou mesmo essa pá de cal na esquerda, no centro-esquerda italiano. Sim, não sei, Marco, posso acrescentar? Sim. Depois eu por favor, Luca. Olha, Adriana, é assim, nós temos que ser honestos, ou seja, quem promoveu o trabalho precário, contratos a tempo determinado, 3, 6 meses, não foi Berlusconi, foi o governo de centro-esquerda. Nos anos, principalmente o primeiro governo Prodi, Tiziano Treu, é que fez uma lei que se chama Pacchetto Treu, que promoveu isso. Agora, isso significa o quê? Isso significa que correr atrás, em termos eleitorais, da esquerda, da direita, fingindo de ser esquerda, o resultado é que as pessoas votam a verdadeira direita. Não votam uma esquerda assim, disfarçada. E este foi o grande problema, que é um problema que eu acho que hoje em dia toda a esquerda internacional tem. Ou seja, quais são as políticas, em termos políticas de trabalho, luta à pobreza, etc., que a esquerda faz? Qual é a relação que a esquerda tem com o mercado? Porque o grande ponto é este. Portanto, se tu não só aceitas o mercado, mas aceitas os elementos mais selvagens do mercado, e tua esquerda
é que promove leis para favorecer essa selvageria do mercado. É evidente que depois os eleitores votam para quem conhece melhor esses mecanismos, que é a direita. Portanto, eu acho que esses são processos de longo prazo que na Itália, mas não só na Itália, porque eu quero lembrar que nos anos 90, Tony Blair, quer dizer, a Terceira Via, Giddens, etc., nós estávamos nesta fase histórica, portanto, de uma tentativa, digamos, keynesiana, não é? De reforma do sistema capitalístico. O grande problema é que o keynesismo desaguou num liberalismo, aliás, num dos piores liberalismos. E foi a esquerda que implementou essas medidas. Depois, claramente, quando a direita entra, já encontra toda a mesa arrumada. E, portanto, começa a disparar contra os migrantes, etc. Mas nós não podemos esquecer quais foram as responsabilidades da esquerda a nível internacional. Pessoal, faltam mais ou menos 15 minutos para a gente terminar essa conversa, e enquanto a gente grava esse programa, o presidente Lula deve estar saindo da Itália rumo à França. E nessa viagem à Itália, ele visitou o Papa, visitou o presidente Mattarella, a primeira-ministra Meloni, e fez três visitas, digamos que não estavam no script das grandes autoridades, quer dizer, uma sim, o atual prefeito de Roma, que é do centro-esquerda, Roberto Galtieri, e fez duas visitas, uma ao intelectual, Domenico de Masi, que é muito conhecido no Brasil, né? E fez uma visita a um personagem político citado aqui algumas vezes, que é Máximo D'Alema, que talvez seja o herdeiro mais presente dessa tradição nascida com o Partido Comunista Italiano, que se transformou no Partido Democrático da Esquerda e que travou uma disputa exatamente com Matteo Renzi pela liderança do outro partido nascido, que foi o Partido Democrático. Eu pediria a vocês, primeiro a Fernando e depois a Luca, né, que analisassem o que nós vimos aqui, o papel de Berlusconi, né, mas o que esperar eu acho que Luca já falou um pouco sobre isso, mas o que esperar da reação dos grupos de esquerda, das organizações de esquerda, dos partidos de esquerda. O Partido Democrático hoje tem uma nova liderança, né? Uma mulher que é... O que esperar da esquerda na resistência, na luta contra essa aliança, que permanece sendo essa grande aliança montada por Berlusconi anos atrás, entre uma direita neoliberal, uma direita fascista, neofascista e uma direita xenófoba, antimigratória. Por favor, Fernando. Eu acho que nos últimos tempos, veja, é interessante a coisa. Um dos personagens que marcaram os últimos 5, 6 anos na política italiana, um personagem novo, foi o Movimento 5 Estrelas, fundado por um comediante, Giuseppe Grillo, que tinha, assim, guardadas as devidas proporções, era meio um Danilo Gentili para mim. Obviamente, mais inteligente, mas era alguém com aquele tipo de humor que a mim não... Como se diz cá em Moçambique, eu não vejo piada. Mas o fato é, esse gajo consegue reunir em torno a si uma série de personagens e ele começa com um discurso muito antipolítico. A gente não pode esquecer que ele organizava manifestações que chamavam VAFA, que eu aqui, obviamente, não posso traduzir, mas é uma palavra de muito baixo calão. Então, mesmo com esse discurso da antipolítica, depois se organiza em torno ao movimento, esse movimento ganha corpo nas penúltimas eleições, chegou mesmo a governar o país junto com a Liga, já sem Liga Norte, a Liga. Entretanto, teve um personagem...
enfim, eu não quero discutir a história em si do Movimento Cinco Estrelas, mas era uma coisa meio duvidosa, porque tu tinha cenas, por exemplo, em Roma, e o Luca me corrija se eu estiver enganado, digamos, o Movimento Cinco Estrelas ele tinha uma feição muito de direita, tanto é que na eleição que a Virginia Raggi, que foi prefeita de Roma, ganhou, a única candidata na altura que poderia derrotar a Virginia Raggi era a própria Giorgia Meloni. A única que poderia lhe roubar votos era uma candidata fascista, isso não significa dizer quem era o eleitorado da Raggi em Roma. O fato é que, depois do segundo governo Conte, esse personagem, que é conhecido como advogado do povo, ele assume a liderança do partido, desse movimento Cinco Estrelas. E nos últimos tempos, sobretudo nas últimas eleições, tudo, e depois dessa, digamos, dessa guinada do Partido Democrático, eu tendo a observar com certo cuidado, porque eu acho que, sobretudo por tudo aquilo que Luca disse, que eu assino embaixo, eu acho que a esquerda não tem muito mais alternativa na Itália, mas não só na Itália, em outras partes do mundo. Se calhar lá onde ainda se consegue manter um nível de vida mais ou menos equilibrado, se calhar ainda se... Mas a Itália também em crise há muito tempo. Então, não sei se restava a nós da esquerda na Itália outra alternativa se não essa. E nos últimos tempos, os últimos movimentos desses dois personagens, a Elly Schlein, que é uma deputada lá do norte e tal, e o Giuseppe Conte, honestamente, com todas as críticas e contradições que pode ter, não tem me desagradado, dito muito honestamente, em termos gerais, assim, grandes intelectuais que eu respeito muito, como, por exemplo, o Luca Bacelli, que você conhece muito bem, Marco, nas últimas eleições votaram 5 estrelas. Então, eu penso que a batalha ainda não tá perdida, não. Ainda tem... A gente ainda tem na Itália, mesmo sendo, como disse o Luca, um eleitorado moderado e tal, as pessoas ainda têm, enfim, vontade de mudar as coisas. Luca? Bom, aqui também, acho que nós temos que fazer uma pequena análise um pouco, digamos, em profundidade, ou seja, do meu ponto de vista, em termos de dinâmicas políticas, o grande erro foi a fundação do Partido Democrático. Porque ninguém sabe o que é o Partido Democrático. Se é um partido de centro, se é um partido de esquerda, se é de centro-esquerda, ninguém sabe. Para mim é um partido sem identidade, cuja única finalidade é conter a avançada do centro-direita. Mas, obviamente, tu não podes ter um partido cujo único objetivo é, digamos, defender o empate, né? o 0-0. Não é possível. E, de fato, este partido, apesar de ser o segundo partido italiano, depois do partido de Giorgia Meloni, está a desmoronar. Está a desmoronar e, provavelmente, com a liderança de Elly Schlein, muita gente, digamos, mais moderada, etc., vai sair deste partido e este partido vai se reposicionar. Do meu ponto de vista, o PD devia ser dissolvido, devia se fazer um congresso, aliás, não um congresso, convocar estados gerais do centro-esquerda, envolvendo movimentos sociais, movimentos pela paz, etc., e refundar um partido, pode ser laborista, não sei, mas um partido de esquerda de governo. E esse uma nova Margherita. Margherita era, digamos, a derivação do Partido Popular, não é? Eu acho que o Partido Democrático de Esquerda foi uma escolha acertada, porque era um partido de esquerda, de governo, mas não era um partido, digamos, extremista, portanto, que aceitava fazer alianças. Agora, quando esse partido se dissolveu e se fundiu com outros partidos mais moderados, etc., eu acho que se perdeu aquela pouca identidade
que ainda tinha permanecido do Partido Comunista Italiano. E, portanto, depois surgem, por exemplo, os Cinco Estrelas, que no início não se sabia se era de direita ou de esquerda. Era um partido populista, sem dúvidas. Digamos, e hoje continua sendo um partido populista posicionado, né, digamos, do lado do centro-esquerda. Só que esse partido tem grandes dificuldades em fazer alianças com outros partidos. E as últimas eleições foram perdidas por causa disso, porque a lei eleitoral italiana impõe de fazer uma aliança larga, coisa que não foi feita. É por isso que o centro-direita ganhou. Portanto, eu acho que são esses elementos, que são elementos estruturantes da vida política italiana, e eu acho que a esquerda tem 5 anos agora para repensar a si própria, porque este governo não vai cair, vai durar 5 anos. Eu tenho a maior certeza. Tem uma coisa, acho que tem uma coisa para encerrar aqui, Marcos. 30 segundos. Para encerrar. Vai, Fernando. O Roberto Cardoso de Oliveira, que é um antropólogo brasileiro, ele dizia o seguinte: no sistema democrático como o nosso, plebiscitário, o papel da oposição é tão importante que eu acho que quando a gente saísse de casa, a gente deveria votar não para quem vai nos governar, mas para quem vai fazer oposição. Exato. Exatamente. É isso. Por agora não tem sinais de oposição séria. Porque o Renzi está a toda hora a ajudar o governo. O PD não se sabe o que faz. Cinco Estrelas estão ali entre a praça, o parlamento. Portanto, é uma situação muito complicada. Bom, nós estamos chegando próximos ao término desse nosso diálogo sobre política italiana, e eu me sinto, como a idade vai chegando junto também a melancolia, o saudosismo, e eu me lembro da primeira vez que eu fui à Itália, em 1996, eu fiquei muito impressionado pelo símbolo, né, do Partido Democrático da Esquerda, né, do PDS, que era uma árvore que tinha na sua base, na sua raiz, exatamente o símbolo do velho Partido Comunista Italiano. Eu tendo, nessa posição melancólica, saudosista, né, eu tendo a concordar com o Luca de que o grande avanço da política italiana para a esquerda seria o retorno do PD para o PDS, né, o Partido Democrático da Esquerda. Bom, eu tive o prazer de dialogar hoje com a ajuda, com o auxílio da Adriane Pinto, estudante de serviço social do 8º período da UFPE. Eu tive o prazer de dialogar com o Fernando Barbosa, que se encontra nesse momento em Maputo, Moçambique, que é doutor em Teoria e História dos Direitos Humanos pela Universidade de Florença e que coordena hoje um programa chamado Programa ProPaz, desenvolvido em Moçambique, com financiamento da Comissão Europeia. Muito obrigado, Fernando. Até uma próxima. E obrigado, Luca Bussotti, que se encontra no Recife, ex-professor visitante do Departamento de Sociologia da UFPE e futuro professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba, mas sempre professor da Universidade Técnica de Moçambique. O Trilhas da Democracia volta no próximo final de semana. Até lá, um grande abraço.